Hoje a gente vai mergulhar em um verdadeiro quebra-cabeça do mercado de fundos imobiliários, o KQR11. É um ativo que está com um rendimento que, olha, parece bom demais para ser verdade. E o nosso papel aqui é exatamente esse, usar os dados para entender a história por trás desses números. E vamos começar logo com o número que chamou a atenção de todo mundo: 21,78%. É isso mesmo. Esse foi o dividend yield do KQR11 nos últimos 12 meses. Sabe, em qualquer mercado um número desses não só chama a atenção, ele praticamente grita por uma investigação mais a fundo. E claro, um número tão alto assim logo levanta aquela pulga atrás da orelha, né? A gente está diante de uma oportunidade de ouro, daquelas raras, ou isso é um baita sinal de alerta piscando em neon? É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir juntos. Então a forma como a gente vai abordar essa questão é olhando para esse número não como uma resposta, mas como a primeira peça de um quebra-cabeça bem intrigante. A mentalidade aqui é fundamental. Um rendimento desses não deveria gerar euforia de cara, mas sim uma curiosidade investigativa. Antes de mais nada, a pergunta tem que ser: por quê? De onde vem isso? Entender a origem desse número é o nosso foco total. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro saber do que ele é feito. Então vamos lá, vamos decodificar o que é, afinal, o KQR11. Bom, para começar, o KQR11 é um chamado fundo de papel. O que isso significa na prática? Que ele não investe em tijolo e cimento, como um shopping ou um prédio comercial. O negócio dele é investir em títulos de dívida imobiliária, os famosos CRIs. Entender isso já é um passo gigante para decifrar o perfil de risco e retorno dele. Olhando a ficha corrida do fundo, a gente vê que ele é um fundo de papel, com segmento híbrido e gestão ativa. E olha, ele não é pequeno não, viu? São mais de 25 mil cotistas e um patrimônio de quase 364 milhões de reais. Ele já é um player bem relevante no mercado. Ok, com o básico entendido, vamos agora para o coração da nossa análise, as métricas. São elas que vão ajudar a gente a colocar aquele número de 21,78% em contexto. Nenhum ativo vive isolado, né? E essa tabela aqui é ótima para a gente comparar o KQR11 com a média do setor dele. E é aqui que as coisas começam a ficar bem esquisitas. Enquanto o P sobre VP está ali quase em 1, o dividend yield é mais que o dobro da média. É uma diferença brutal. E aqui o mistério só aumenta. Um PVP de 0,99 significa que o mercado não está dando um grande desconto no fundo, como se ele fosse super arriscado. O preço está praticamente colado no valor dos ativos. Então, se não tem um desconto no preço, de onde está vindo um rendimento tão espetacular? A conta não fecha. E esse gráfico aqui deixa a anomalia escancarada. A diferença para o setor não é pequena, é um abismo. Isso simplesmente não é normal e precisa de uma boa explicação. A pergunta de $1 milhão é: de onde vem tanto dinheiro? Para tentar achar a resposta, a gente precisa sair um pouco dos números e dar uma olhada na história recente do fundo. É aí que o mar fica mais agitado. E essa manchete nos dá a primeira grande pista. O rendimento altíssimo veio junto com uma volatilidade igualmente alta. O fundo teve uma queda forte depois de uma tal de remarcação dos CRIs, que, trocando em miúdos, é uma reavaliação do valor desses papéis, geralmente para baixo, indicando que o risco aumentou. E claro, essa volatilidade toda gera um monte de dúvidas. Essa citação aqui é real, de um investidor. Uma pergunta super simples que captura com perfeição a incerteza do mercado. Por que caiu tanto assim? Aqui a gente tem os dois lados da história. De um lado, o mercado preocupado, cheio de especulações. E do outro, a resposta oficial da gestora Cartésia tentando acalmar os ânimos, dizendo que as garantias estão lá, que está tudo certo e que os dividendos são planejados. É a palavra de um contra a desconfiança do outro. Ok, então a gente juntou os números, o contexto, a narrativa do mercado. Agora, como é que a gente organiza tudo isso de uma forma útil? A ideia aqui não é dar um veredito de compra ou venda, mas sim criar um método de análise. Uma pergunta que todo mundo faz é sobre tal preço justo. A forma mais direta de ter uma referência para isso em FIs é usar o valor patrimonial como um ponto de partida para a nossa análise. E os números mostram uma coisa curiosa. O preço de mercado da cota é R$ 74,30. O valor patrimonial teórico é R$ 75,18. A diferença é mínima. Isso nos diz algo muito importante: o mercado, apesar de toda a volatilidade e desconfiança, não está precificando um desastre total nos ativos do fundo. Então, todo esse processo que a gente fez pode ser resumido nesse checklist. A gente começa com um número que salta aos olhos e investiga.
Depois, entende o que é o ativo. Compara ele com o mercado, vai atrás da história, das notícias e, por fim, equilibra os dados frios com a narrativa. É um processo que dá para aplicar em qualquer análise de investimento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além do KKR11. Em qualquer investimento, qual é o equilíbrio certo entre a frieza dos dados e o calor da narrativa, da volatilidade, das emoções do mercado? Refletir sobre essa questão é, talvez, a habilidade mais importante de todas na hora de investir.